Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma dúvida que eu particularmente sempre tive e que eu falei, eu nunca nem pesquisei isso, eu vou tentar achar, vou fazer um vídeo, vou falar para vocês sobre como era o futebol alemão antes da Bundesliga, em especial como era durante a Segunda Guerra Mundial. E é justamente disso que a gente vai poder falar hoje, um vídeo inteiro falando sobre isso, eu espero que vocês gostem no mesmo tanto que eu gostei para estar pesquisando, para poder trazer aqui, achei um conteúdo muito bacana e eu torço muito que vocês gostem. Bom, bem no comecinho do futebol alemão, né, quando tudo começou ali logo no início do século XX, né, o futebol alemão estava iniciando, dando ali os primeiros passos, foram criadas algumas ligas regionais. Então, por exemplo, você tinha a Liga do Norte, a Liga de tal cidade, a Liga de tal região, você tinha várias ligas. E aí, mais ou menos em 1932, 1933, a gente tinha chegado ao número de 55 ligas alemãs ao mesmo tempo. Então tinham muitos clubes disputando diversas ligas diferentes, mas, por exemplo, um time do Norte não enfrentava um time do Leste ou um time do Sul. Era sempre campeonatos muito regionais, basicamente como eram os campeonatos estaduais aqui no Brasil, só que mais segmentado ainda. Imagina que tem, tipo, a competição da cidade de São Paulo, a competição da cidade de Campinas, a competição de Ribeirão Preto, aí a competição do Rio de Janeiro, a competição de Belo Horizonte. Então, sabe, meio que das cidades era um negócio muito mais regional, em vez de ser, por exemplo, estadual, ou o norte, o leste, o sul, o oeste. Então, era assim uma coisa bem segmentada, como eu falei, chegou ao número de 55 ligas. E aí, mais ou menos em 1932, o à época presidente, né, da DFB, da Confederação Alemã de Futebol, que era o Felix Linemann, ele pediu assim, falou, gente, por que a gente tem tanta liga acontecendo em vários lugares do país, mas ninguém se enfrenta, fica sempre as mesmas coisas, sempre tudo ali no mesmo lugar e não leva a lugar nenhum. Né? Aí ele pensou, bom, vamos juntar os 16 melhores times e fazer aqui uma Gauliga, que seria, né, uma liga entre os melhores de cada região para que eles competissem entre si e pudesse ter, né, uma competitividade maior, aumentar a qualidade do futebol alemão naquele período. Porém, esse pedido, né, do Félix acabou sendo negado, mas foi arquivado. Não foi uma coisa totalmente esquecida. Falaram, bom, agora não faz sentido, mas talvez daqui a pouco faça. E aí eles começaram a pensar sobre essa questão da Gauliga, começaram a desenvolver melhor, e 2 anos depois, em 1934, foi instituída, né, a Gauliga, e ali jogaram alguns clubes, foram 16 ao total, e ali eram os 16 melhores do país inteiro. Então você tinha os melhores competindo contra os melhores, e a partir do momento que eles não jogavam tão bem e tinham times nas ligas regionais jogando bem, esses times das ligas regionais acabavam entrando na Gauliga e os piores da Gauliga saíam e voltavam para os rendimentos regionais, como se fosse primeira e segunda divisão basicamente, mas na época divididos entre regional e nacional. E bom, esse acordo da Gauliga, né, com as 16 melhores equipes disputando entre si, ficou vigente desde 1934 até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E aí, né, nesse meio tempo, entre 34 e 45, a gente teve uma coisa muito conhecida aí, né, pelo mundo todo, que foi tanto o segundo, né, quanto o terceiro Reich alemão, o terceiro mais importante de todos eles, já que levou ao poder, vocês sabem quem, né? Não sei se eu posso falar, não conheço tão bem assim as diretrizes do YouTube, mas levou aquele homem que todo mundo conhece, né, do bigodinho e tal, a ser o líder da Alemanha naquele período. E aí, com isso, criou-se um outro jeito de pensar, novos segmentos, aquela questão de raça pura, todas aquelas coisas que a gente já está cansado de saber sobre tudo que aconteceu com os nazis, né? E aí a Alemanha acabou ficando sobre esse regime. E aí você vai falar, bom, e o que mudou no futebol? Porque o futebol não parou nesse período, mesmo durante a guerra o futebol não parou dentro da Alemanha. Então, o que aconteceu, né? Qual foi a situação? Então, basicamente, né, as associações, a própria DFB, foram sendo substituídas por organizações de cunho nazi, né? Então, acabou que as lideranças de tudo isso seguiam os pensamentos daquela linha ideológica. E aí, para você poder fazer parte, né, para você poder ser um clube que jogasse a Gauliga,
você precisava ser afiliado a isso, aceitar as ideias e se comprometer com retirar todos os judeus da sua equipe. Você não poderia ter judeus nem no staff, nem na equipe, nem nada, você tinha que tirar todos eles. Então, foi uma coisa muito ruim. Tiveram alguns clubes que fizeram frente a isso, principalmente o Bayern de Munique, acho que foi o que mais se empenhou nessa luta, mas não conseguiu, né? Até porque era um regime ditatorial, né? E aí, se você não respeita a ditadura, você cai. E basicamente era isso que acontecia. Então aqueles que não queriam cumprir com isso que a ditadura dizia, com aquilo que eles exigiam dos clubes, acabavam sendo excluídos, jogados de canto, tirar um pouco do dinheiro relacionado a eles, e aí com isso iam diminuindo os ganhos, iam diminuindo a qualidade e, consequentemente, você caía daquela Gauliga, né, que eu disse, e voltava para as ligas regionais. E a partir do momento que você vai para as ligas regionais, os seus jogadores podem ser convocados para o fronte de guerra. Então tiveram muitos times regionais que perderam diversos jogadores porque foram para o fronte de guerra e com isso, né, não puderam jogar, morreram no fronte de guerra e não voltaram a atuar no futebol. Então isso foi ali um capítulo muito sombrio da história da Alemanha e da história do mundo também, né? E isso acabou levando a vários lugares. Então tinham muitos clubes que eram patrocinados por órgãos do governo ditatorial, como era o caso, por exemplo, de clubes patrocinados pela Luftwaffe, também a SS, todas as organizações armadas da Alemanha naquele período. Bom, eu falei agora tudo sobre os clubes, né? Mas e os jogadores? O que fazia de diferente? É o que eu falei, quem estava na Gauliga não necessariamente poderia ser convocado para o fronte de guerra, tinha ali meio que uma carta branca para isso. Então tá jogando a Gauliga, não precisa ir para a guerra. Mas para você jogar a Gauliga e para você ser inscrito na DFB daquele período, né, na Confederação Alemã de Futebol naquele período, para poder disputar os campeonatos, você tinha que ter uma carta de recomendação com pelo menos 2 pessoas não marxistas. Exatamente. O regime era totalmente contra Marx, Engels e todo aquele manifesto do Partido Comunista e tudo isso. Então você precisava de 2 recomendações de 2 pessoas diferentes que fossem não marxistas, que não apoiassem os pensamentos de Karl Marx. Como era dividido pessoas não marxistas e pessoas marxistas, não sei como eles faziam para identificar isso, mas era necessário que os jogadores tivessem essas 2 recomendações para poder ser inscritos na Gauliga e, consequentemente, não serem levados para o fronte de guerra. Então teve ali bastante problema dentro do futebol, algumas regras, algumas coisas diferentes, e no meio disso surge aquilo que o pessoal chama como os times, né, daquele momento ditatorial. Então tiveram algumas equipes que ganharam muito, né, durante aquele período, como foi o caso do Schalke, que ganhou 6 títulos durante esse período, entre 34 e 45. Então acabou sendo considerado como o time da ditadura, né, o time dos nazis, até porque as propagandas, né, o lazer da época, era o futebol. Então as propagandas que o partido nazi fazia envolvia as vitórias do Schalke. Então mesmo que indiretamente, o Schalke acabou sendo visto como o time dos nazis, o time daquele governo, o time do Terceiro Reich. E aí, isso acabou manchando um pouco a história do Schalke, e o Schalke começou a lutar contra isso futuramente para poder ter toda uma imagem diferente e poder reconquistar torcedores. Porque hoje na Alemanha, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e eu acho absurdo ainda pensar isso, os alemães não são orgulhosos desse período. Eles não gostam de ter feito parte desse período. Eles se sentem mal com isso, existem leis e regras para poder seguir, para meio que pedir desculpas por isso, entendeu? Então essas camadas fragilizadas e violentadas naquele período têm alguns direitos a mais na Alemanha, justamente para poder servir meio que como uma desculpa por ter passado por tudo isso. E os clubes também, consequentemente, o próprio Schalke, tenho certeza que não se orgulha desse período. Assim como também foi o 1860 Munique, que era um time abertamente a favor do governo, mas os dirigentes de hoje, e os dirigentes de muito tempo atrás já do 1860 Munique, falam, olha, a gente não tem nenhum orgulho do que os dirigentes do clube fizeram no passado, e hoje a gente tem uma lógica totalmente diferente, diretrizes diferentes, direitos diferentes dentro do clube, e é justamente isso que faz com que as equipes mostrem a sua face hoje, porque o time é o que ele é hoje. Óbvio que a história é importante, a história é influente,
mas o time é o que ele é hoje, o que os dirigentes desejam hoje, e se hoje o time se arrepende disso, se hoje o time briga contra isso, essa é a parte que a gente tem que focar e levar em consideração, por mais que, né, a história não tenha como a gente apagar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Cara, é um vídeo muito curioso, eu gostei bastante de pesquisar sobre isso, algumas coisas me surpreenderam, como o próprio caso do 1860 Munique, eu não sabia, o Schalke eu já fazia ideia, né, conhecia um pouco sobre essa história, mas o 1860 Munique eu não sabia e era um time que eu tinha um carinho muito grande. Então, acho que esse carinho não pode ir embora também, né, por conta dessas questões históricas. A história a gente não tem como apagar, né, mas a gente pode tentar consertar os erros do passado. E eu acho que o 1860 Munique tenta bastante fazer isso. Mas bom, esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado. Meu, se vocês acham essa história interessante, gostam, compartilha com um amigo, mostra pra outra pessoa, fala, mano, você faz ideia de como era o futebol alemão durante a Segunda Guerra Mundial? Eu não sabia, e olha que eu amo futebol alemão há muito tempo. Eu fui atrás, pesquisei e montei esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!